Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma oração da manhã. Amém, meus irmãos, estamos aqui nessa manhã para adorar o Senhor, para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã uma história de um homem moderno, né? É o que diz a história, né? Aí vai falando, um sujeitinho todo moderninho se perdeu no deserto. Durante dias e noites perambulou sem rumo. Angustiado pensou, em quanto tempo eu morro de fome e sede? Desidratado pelo sol escaldante, ele delirava. Quando conseguia dormir algumas horas devido à exaustão, só sonhava com água, laranja e cactos. Ao acordar, o seu tormento era ainda maior, e assim continuava perambulando errante pela imensidão árida do deserto. Então o homem avistou um oásis. Ele pensou: esta é uma fantasia ilusionista, um reflexo imaginário que me provoca e quer me levar à loucura. Na realidade, ali não existe nada. Ele se aproximava do oásis e, por incrível que pareça, o oásis não desaparecia. Os contornos do oásis ficavam cada vez mais reais. O homem via o cacto, o capim, as rochas e entre elas uma fonte com água cristalina. Obviamente posso estar sendo iludido por uma fantasia provocada pela fome que tenta enganar a minha mente, dizia o homem. Fantasias dessa natureza só surgem no estado deplorável em que me encontro, ele falou. Lógico, agora ainda ouço a água escorrendo entre as pedras. Mais uma ilusão, e agora auditiva. Como a natureza é cruel. Uma hora mais tarde, o homem moderno foi encontrado por dois beduínos. E eles disseram entre eles: você consegue entender isso? Os cactos estão quase entrando na sua boca. Ele só precisava ter usado as mãos para poder se alimentar. E ele está caído ao lado da fonte de água. E no meio do oásis, ele morreu de fome e sede. Como isso pôde acontecer? Ele era um homem moderno, avançado, respondeu o outro beduíno. Ele não acreditou naquilo que via e no que estava em sua volta. Nos dias de hoje, Deus está presente bem entre nós. Só que o ser humano, mesmo se julgando tão conhecedor e atual, não quer receber a sua presença. Ele não acredita no que vê, e por isso o ser humano fracassou. Em Atos 17:27, vai falar: para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus fez isso para que todos nós pudéssemos procurá-lo, talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Será que você vai perder a vida eterna com Deus porque ignora os seus braços estendidos? A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Até quando você não vai acreditar? Até quando você vai ficar nessa questão de não
se entregar ao Senhor. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 20, os versículos 24, sobre a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. No versículo 26 vai falando que Jesus aparece novamente aos seus discípulos. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Meu irmão, minha irmã, acredite nessa obra maravilhosa que é a obra do Senhor. Não seja como esse homem moderno, não seja como Tomé, que só acredita vendo ou só acredita tocando, mas creia nessa palavra que é fiel e que é verdadeira e que fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele homem estava ali no deserto e encontrou um oásis, mas mesmo assim ele morreu com fome e com sede. E a presença de Deus pôde ser forte ali naquele lugar, porque tinha ali o oásis, tinha ali o local para ele beber água, para ele comer, mas mesmo assim ele não acreditou. A mente dele enganou ele. Ele se acha conhecedor, se acha moderno, mas o nosso Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O homem pode achar o que for que ele é, conhecedor de ciência, conhecedor disso, daquilo, mas o nosso Deus, ele nunca mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo e ele está com os braços estendidos para salvar o homem, o pecador. E que nós possamos estar atentos, porque o nosso Deus ele está conosco, ele está de braços abertos e ele enviou o seu Filho para que todo aquele que não lhe crê tenha vida eterna e que não pereça. E que se você acredite, dê um glória a Deus por essa palavra de Deus, para abrir os olhos e abrir a mente do seu povo, para que você creia no poder de Deus, nos milagres de Deus, que nós possamos viver essa palavra, que ela é viva e eficaz, e que nós tenhamos a vida eterna que Deus preparou para mim, para você, para a sua casa e para a sua família. Que nós sejamos filhos de Deus, que nós possamos acreditar e que nós possamos ser bem-aventurados, como está dizendo aqui na palavra. E não vimos, mas cremos. Por isso o Senhor Jesus fala que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então nós somos bem-aventurados, abençoados pelo nosso Deus. Amém. Pai, Tu és fiel, Tu és poderoso. Toma a vida do irmão, da irmã nessa manhã. Abençoa o dia dele, abençoa o dia dela. Guarda, protege, livra, Senhor, de todo mal, Pai. Abre o olho do teu filho, abre o olho da tua filha, a mente dele, para que ele não seja enganado, nem ela enganada, mas que eles venham crer
nas promessas do Senhor, que eles não venham ser enganados pelo autoconhecimento, porque ele é formado em tal ciência, porque ela é formada, mas o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo ontem e hoje. Acredite, confie, entregue, seja confiante nessa palavra que é fiel e poderosa e que ela muda e transforma vidas. Mudou e transformou vidas e continua mudando e transformando vidas. E que essa palavra ela mude a sua vida, transforme a sua vida, transforme a sua casa, mude a sua vida e a sua casa e a sua família. Em nome do Senhor Jesus, que você venha acreditar, que você venha tomar posse do que o Senhor tem preparado para você, para sua casa, sua família, que é um plano de salvação, de vida eterna, e que você venha tomar posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus abençoe o seu dia, abençoe o meu dia, abençoe o dia na sua casa, na sua família, onde você estiver indo, no seu trabalho, que você seja abençoado, seja próspero nesse dia, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Meu irmão, minha irmã, que você venha curtir, compartilhar essa oração, que você venha se inscrever se você ainda é novo aqui no canal. Amém? Canal Paz da Manhã, todo dia uma oração para abençoar o seu dia e trazer paz para a sua manhã. Glória a Deus.